Que projeção que o senhor faz para o ambiente e o clima de eleição que vai ser enfrentado o ano que vem no país, sendo que a extrema-direita está aí, não morreu, muito dificilmente Bolsonaro vai ser candidato, mas a célula bolsonarista está aí. Como é que o senhor projeta o cenário eleitoral do ano que vem? Acho que será uma eleição muito difícil. Acho que vai ser uma eleição mais polarizada ainda do que foi 2022. Mais do que foi 2018, que 2022 já foi mais do que 2018, acho que essa também será. Por intuição, acho que será a última também polarizada neste ponto. Por quê? Porque o presidente Lula não pode mais ser candidato depois dessa, e acho que o Bolsonaro também não será candidato nesta próxima e nem será mais candidato. E acho que a população brasileira já está cansada disso, né, de um confronto e briga na família. Nós, provavelmente vocês também passaram por isso, né? Em grupos de WhatsApp, em Natal e tal. Eu tenho exemplos, inclusive meu, de parar de falar com pessoas, né? Por conta de política, que é uma coisa, às vezes, brutal, né? Às vezes inexplicável. Mas quando a gente vê uma pessoa falando em matar, em andar armado, sabe? Apologia à tortura, em falar de não usar máscara, não tomar vacina, a gente começa a questionar até o caráter dessa pessoa, não é verdade? Então, isso acontece. Agora, em 2026, eu acho que vai ser muito polarizado ainda, porque o Bolsonaro tensiona muito, e acho que isso vai refletir nas eleições estaduais. Acho que isso também vai refletir nas eleições estaduais. Qual é a minha preocupação, além deste clima hostil, né, para que nós possamos fazer uma campanha tranquila? É que a avaliação do governo hoje, do presidente Lula, tem oscilado por problemas micro e não por macros problemas. Por exemplo, nós temos números alvissareiros, desemprego diminuindo, certo? O consumo aumentando, mas desde que houve a tragédia do Pix, em que o governo comunicou mal e a extrema-direita se comunica melhor do que nós da esquerda, a avaliação do presidente despencou em vários lugares do país, né? E a gente não conseguiu recuperar isso. Para completar, há um problema que também não é muito nosso, é a oscilação do dólar, então o problema da economia global nos atinge diretamente. Guerra da Rússia e da Ucrânia afeta o preço de combustível, e isso vai gerando uma série de problemas que culmina onde? Lá na ponta, no supermercado. Aí o café fica caro, aí o combustível fica caro, a carne, a picanha, que a pessoa quer comer, se quiser tem Ele direito. prometeu, né? Prometeu, a cervejinha. Isso tudo vai contaminando o ambiente, sabe? Mistura isso com fake news, mistura isso com golpismo, isso dá um combo explosivo. Então eu vejo um ambiente de muita hostilidade, eu vejo com preocupação isso. Acho que o presidente Lula tem todas essas condições, sabedoria, entusiasmo, né? Eu vejo ele fisicamente que está disposto e a gente precisa dele, mais uma vez, o país precisa dele. Acho que vencemos as eleições, tá? Assim, só para ficar claro. Mas acho que vai repetir o placar de 2022. Falo isso até pelo Maranhão, por exemplo, nós ganhamos 70 e poucos %. Aqui também a aprovação do presidente Lula caiu, mas as intenções de voto não diminuíram, nem 1%. Então o que eu vejo? O eleitor olha para um lado, olha para o outro. Poxa, o Lula está falhando nisso, mas eu voto nele. Eu voto nele ainda. Eu voto nele ainda, por tudo que ele já fez, por tudo que ele ainda pode fazer. Porque olha também para o lado e não tem ninguém que possa, né, se espelhar, ninguém que possa ter esperança. A política aqui no Maranhão também, você vê essa campanha como muito polarizada? Total. Hoje meus dois pretensos adversários são da direita. Um da direita e outro da extrema direita. Quem são? É o prefeito da capital, hoje, que falam que será candidato, que é da direita, declaradamente, foi apoiar, inclusive, a candidata do Bolsonaro, da segunda maior cidade do estado, Imperatriz, e o outro, que é da extrema direita, que é tido como bolsonarista, que foi candidato na eleição passada, o Laes, que ficou em segundo lugar, né, que é declaradamente de extrema direita, fundamentalista e tudo. Então, hoje é isso, é o campo político democrático, né, de centro, eu diria, de centro-esquerda e de esquerda, e contra direita e extrema direita. E aí, se essa direita e essa extrema direita se unem, dá também uma junção perigosa, né, aqui no nosso estado. Eles são fortes, assim, não? O da extrema-direita, não tanto. Não. Mas o da direita é o prefeito da capital, que está muito bem avaliado. Muito bem avaliado, porque a eleição municipal não teve polarização. No Brasil e nem no Maranhão. O que a gente brinca, e é uma linguagem do marketing político, né, e das pesquisas, é que a eleição municipal é de síndico. Porque a população vota naquela pessoa que resolve o problema ali da sua rua, né, que faz ali o que cuida da casa, né? Que cuida da casa, que é a cidade onde a gente mora. E ele nunca se posicionou durante a sua primeira e nem na sua reeleição. Ele nunca se posicionou politicamente, em nenhum campo político. Nunca falou nem de A nem de B. Só se posicionou depois que foi reeleito, já no segundo turno de Imperatriz. Então, ele também quando ele se explicitar, aí essa polarização vai ter que repetir aqui. Ainda há muito voto cruzado, ainda há um nível de desconhecimento ainda, né, de todos nós três candidatos, porque é uma característica interessante aqui do Maranhão. Vai ser a primeira eleição que nós não teremos mais um polo. Durante 50 anos, qual era o polo da política? Era o Sarney. Antes do Sarney foi o Vitorino Freire, de quem Sarney derrotou. Então, antes de Sarney era Vitorino ou anti-Vitorino? Com Sarney era Sarney ou anti-Sarney? Em 2014, o Flávio ganhou anti-Sarney. Em 2018, ele derrotou a Rosiana Sarney. Em 2022,
tinha acabado um pouco isso porque polarizou, mas ainda tinha Flávio Dino como polo, e ele era o Lula no Maranhão. Aí já foi o polo bolsonarista, já teve outro âncora. E hoje a gente não tem mais. Não tem mais Sarney, não tem mais Flávio, não tem mais Lobão. Começando uma nova geração, é isso. É isso. São novos nomes que vão estar aí pro eleitor. Mas Uma nova prateleira. as eleições municipais mostraram uma mexida no cenário. Por exemplo, o candidato Duarte Júnior, que só deve ser próximo dele, que acredito também, não teve um bom desempenho na eleição municipal aqui. E foi uma coisa que se repetiu no Nordeste também, que você via a direita chegando, ganhando, em alguns lugares onde não ganhava. Não Surpreendentemente. Surpreendeu. Não é uma ameaça. Queria que você falasse um pouco da questão do desempenho do Duarte e também desse avanço no Nordeste da direita. Eu posso fazer uma complementação? O senhor vê a possibilidade desses dois, o da direita e o da extrema-direita, se juntarem? Formando um grupo? Respondendo essa primeiro. O da extrema-direita, que é o Laércio, deu uma declaração pública, eu li isso há uns 2 dias, dizendo que se fosse para o bem do conservadorismo e da direita maranhense, ele poderia abrir mão de ser candidato a governador para se juntar a este outro da direita, entendeu? Então, assim, nunca tinham cogitado esta possibilidade, mas há 2 dias falaram sobre esta possibilidade. Sobre a questão da direita nas capitais nordestinas, especialmente, isso é real e concreto, e te digo mais, no interior do Nordeste isso já acontece. Aqui no Maranhão nós temos mais de 40 prefeituras do PL, mas na prefeitura, eu vou repetir, isso não é ideológico. Os prefeitos e prefeitas que eu conheço um por um do PL aqui no Maranhão são pessoas extremamente boas, generosas. Muitos são de esquerda, inclusive, confesso para vocês, fazem boas administrações, porque é síndico, sabe? Por que estão no PL? Por questões diversas da política brasileira e nordestina. É um partido grande, é um partido com tempo de televisão, com fundo eleitoral. Então, assim, mas são prefeitos e prefeitas que dão resultado e que foram eleitos e reeleitas com ótima votação e fazem boas administrações. No Nordeste, nós tivemos 2 fenômenos aí que foram bons para nós da esquerda. O primeiro, João Campos, né, que é um grande nome. Acho que um dia ainda será presidente da República. É meu amigo, tenho grande admiração pela pessoa, pela genética, né, dele, do Eduardo. É do nosso campo político e é uma pessoa muito habilidosa, com quem nós da esquerda temos que aprender muito a nos comunicar, porque se comunica muito bem. Ele é realizador e se comunica bem. E nossa vitória em Fortaleza, né? Que o PT ganha em Fortaleza contra a extrema-direita. Uma eleição duríssima, mas que nós vencemos também. Tirando isso, nós tivemos algumas surpresas desagradáveis. Aqui, não te diria que foi uma surpresa, sabe por quê? Porque teve uma questão. Como eu te disse que o candidato, hoje o prefeito, não se manifestou ideologicamente, o eleitor não sabia se ele era de direita, de extrema-direita, de centro, do que não. E o Duarte, por sua vez, o nosso eleitor de esquerda não o adotou como candidato do Lula. O Lula pediu voto para ele, fez propaganda eleitoral para o Duarte, mas não engajou a nossa militância, sabe? Para que vocês tenham uma ideia, ó, são 31 vereadores aqui em São Luís. Nós elegemos 26. Nosso campo político, nosso time, né? Lula, Brandão, Dino, Camargo, a gente brincar. De 31, elegemos 26 vereadores. E perdemos a eleição por uma diferença grande de votos. Os nossos candidatos a vereadores, nossas líderes, muitos suplentes. A votação dos nossos vereadores foi maior do que o prefeito. Pois é, em tese fizeram. Eu me dediquei muito à campanha do interior do Maranhão. Foi um pedido do presidente Lula, quando comecei antes da eleição. Ele me falou, Felipe, te dedica lá no Maranhão, apoia nosso time político lá, cuida da eleição do Estado. Tanto que eu deixei de ser secretário e fui participar da campanha. Então, subi muitos palanques do nosso campo político. Então, eu, de fato, não me envolvi diretamente muito aqui na eleição municipal. Fiz campanha, mas não como tinha feito, por exemplo, nas eleições anteriores, certo? Mas esse fenômeno não aconteceu. A polarização não chegou aqui no Maranhão. Eu te afirmo, muitos eleitores do Lula, ex-eleitores do Flávio, eleitores do Brandão, eleitores meus, votaram no atual prefeito porque, para eles, tinha sido feita alguma coisa ali resolvida na sua rua, no seu bairro.